A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. O diálogo sem a mordaça da censura. A Constituição foi um parto doloroso. Pela primeira vez você tinha, e foi corretamente qualificada, de Constituição Cidadã. Esse momento foi um momento muito especial vivido pelo Brasil. Isto aqui é um livro. Mas o que é mais importante para nós não é o livro, não é a folha de papel, mas a Constituição viva. As constituições democráticas foram criadas por sangue nas calçadas, é pela luta das pessoas. E essa luta continua em cada dia. Está tudo aqui, a receita está na Constituição. O problema é o que as pessoas fazem com isso. Os passos são pequenos, mas sempre evoluindo. A Revolução Francesa, Americana e Inglesa trazia como cidadão apenas o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Os trabalhadores não exerciam plenamente sua cidadania, as mulheres, os negros, né? Todos eram excluídos no exercício pleno da cidadania, formal, no sentido de poder votar e ser votado, e que trazia consequências no campo dos direitos, eles não tinham plenitude no exercício dos seus direitos. Foi o movimento dos trabalhadores o primeiro a romper com isso. Eu marco muito as jornadas de junho de Paris, 1848, onde os trabalhadores foram massacrados, mas eles surgem na Europa como atores políticos. As mulheres sufragistas, no começo do século XX, representaram o voto feminino e, a partir da conquista do voto feminino, uma série de direitos. Os negros, a mesma coisa no Novo Mundo. E no começo do século XX, se acreditava imensamente que essa democracia universal, que as decisões da maioria seriam necessariamente decisões humanamente justas e éticas, porque pela primeira vez na história humana a maioria da sociedade constituía e participava das decisões políticas. A crise surge com a ascensão do nazismo e do fascismo. A resposta que o direito e a política tiveram para o que houve na Alemanha e na Itália foram as constituições rígidas do pós-guerra. São constituições que estabelecem a chamada democracia constitucional. A Constituição de 88 no Brasil é tributária dessa tradição, né, com as características próprias do nosso país e da América Latina. A Constituição de 88 é uma semente antiditadura. Ela não é neutra. Ela é uma Constituição que visa claramente evitar que volte a ocorrer no Brasil um sistema autoritário. E mais do que isso, é uma Constituição que garante no mundo talvez a mais completa lista de direitos expressos numa Constituição. Nós tínhamos uma plena certeza de que era preciso urgentemente você revogar o que se chamava à época de todo o entulho autoritário, né, que essa ditadura e esses ditadores impuseram ao país. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Eu fui julgada por tribunais militares sem qualquer direito a habeas corpus, a um julgamento decente. Na realidade, eu fui sequestrada há quase 3 anos. Né? O Brasil estava numa situação de depressão política. Nós tivemos a derrota das diretas, tivemos a morte do Tancredo e o fracasso do Plano Cruzado. 3 grandes frustrações no país. De uma certa maneira, a Constituinte era uma espécie de caudal. O grupo que se organizou aqui, a primeira coisa que ele fez, a primeira atividade que ele fez, foi de garantir que a Constituinte fosse feita, fosse composta por pessoas que não fossem candidatos a deputados. Ou seja, candidata a Constituinte. Era Constituinte exclusiva. E havia uma outra corrente, que era a corrente do governo, de que deveríamos eleger os deputados, e os deputados se tornariam constituintes e fariam a Constituição. Então, a primeira atividade nossa, aqui em São Paulo especialmente, foi ir contra a Constituinte de deputados e ser a favor da congressual. Nós perdemos. Ela foi feita de uma forma, eu falo assim, meia boca, porque não foi uma Assembleia Nacional Constituinte que fez a Constituição.
Foi o Congresso Constituinte, que é diferente. Uma Assembleia Nacional Constituinte teria sido convocada primeiro por um presidente da República que tivesse sido eleito pelo povo. O Sarney não foi eleito pelo povo. A outra condição é que os parlamentares, os constituintes e as constituintes, deveriam ser votadas, eleitas para agir exclusivamente no âmbito da construção da Constituição e não para que exercesse, digamos, 2 mandatos, um para fazer a Constituição e outro para trabalhar com a legislação ordinária, o que deixa muito limitado esse Congresso. Mas depois, quando começou a Constituinte, nós entramos imediatamente para entrar no regimento interno da Constituinte, criar uma cláusula segundo a qual o povo poderia apresentar emendas para a Constituição, para o projeto de Constituição. Naquele momento houve uma espécie de hegemonia, né? Hegemonia aqui em sentido estrito. Não era uma homogeneidade, mas o pensamento amplamente majoritário, quer dizer, o pensamento hegemônico, era de que o Brasil precisava de uma nova carta política. Quer dizer, sem uma nova Constituição, você não tinha como refundar as instituições básicas que dariam escuro a esse Estado democrático social de direito. Então, houve um momento de grande ebulição, discussões muito significativas e que acabaram culminando com um texto muito razoável. Aliás, para a época, muito avançado, né? E que vem ajudando o país, a meu juízo, até hoje. Essa Constituição, o grande valor dela é o processo como ela foi feita. Isso não tem nada igual. É a Constituição que teve maior participação dos movimentos populares, dos movimentos democráticos, né? Então, ela traz esperança, ela traz propostas efetivas, né, para uma mudança. A voz das mulheres chegou aos constituintes. Eu me lembro que eu viajei muito carregada de livros. Eram 36 constituições. Olha que maluquice, 36 constituições de diversos países. Eu já ia levando os livros lá para o sertão baiano, para o sertão nordestino, mais para o norte ainda. Eu me lembro bem, lá no sertão baiano, uma mulher virou para mim e disse assim: ó, Silvia, nós precisamos ter o título da terra. Uma das coisas. E então, por aí, a gente ia escutando a fala das mulheres brasileiras. No momento em que, por exemplo, nos Correios, naquela época, são colocadas 5 milhões de documentos, de formulários, para que a sociedade brasileira pudesse estabelecer propostas, e mais de 12.000 propostas por parte de movimentos sociais, movimentos culturais, enfim. Essa opção popular é o que entrega legitimidade ao texto constitucional, que está aí para ser implementado, para ser interpretado, para ser aplicado. Nós criamos plenarinhos em montes de cidades brasileiras que eram o quê? Eram reuniões semanais, quando chegou mais forte o ritmo, não? Semanais das pessoas para identificar o que poderia apresentar como emenda, etc., e colher assinaturas e sair por aí. E nós conseguimos recolher nada mais, nada menos que 12 milhões de assinaturas pelo Brasil afora. Lá na Câmara eles tiveram que abrir uma sala. Abriram uma sala só para... Você lembra disso? Porque não tinha onde pôr, eles não tinham. Era muito divertido. Eu diria mais do que uma sala, ela virou um salão. Que a Constituição cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. O Dr. Ulisses foi o símbolo da necessidade de estabelecer uma nova Constituição como um marco democrático, uma semente antiditadura e em favor da cidadania, dos direitos do cidadão de forma universal. A universalidade dos direitos que pela primeira vez foi posta no plano jurídico formal na história brasileira. Tudo era discutido. Da ordem econômica, da ordem política, dos militares, dos direitos das mulheres, das populações indígenas, dos povos originários, do movimento antirracista, dos direitos sociais, dos direitos individuais. Nós discutimos tudo. Tinha 3 grupos bem definidos. Tinha a esquerda, eu era da esquerda, tinha o centro e tinha a direita, a chamada direita extrema. Eram 3 grupos políticos. Aquilo ali houve um debate muito intenso em todos os itens, e o debate era por inciso.
por artigo, por capítulo, por título, e até pelo projeto como um todo. A população acompanhava tudo. Tinha o Diário da Constituinte, que era transmitido todo dia às 8 horas da noite, pelos canais abertos. A Constituinte chega a você diariamente, mas você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. Você também tem competência e responsabilidade pela elaboração da Constituição. Você também tem função constituinte. Foi uma época que o Brasil se reconheceu. Foi a época que Brasília recebeu o povo brasileiro. Todas as categorias. Um dia entrava o pessoal da sandália havaiana, um dia entrava o pessoal do paletó e gravata, um dia entrava o pessoal da Febraban, outro dia entrava o pessoal dos trabalhadores, um dia entrava o DR. A tribuna era ocupada pelo... Nunca esqueça aquela fotografia do Krenar, Ayrton Krenar, quando ele foi falado defendendo os povos originários e pintando a cara de pretos. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Cada rodada de negociação produziu um projeto de Constituição. Aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo B, esse aqui foi o C, terceiro, quarto, redação final. Aí vem, ó, esse aqui foi o substitutivo do redator. Esse aqui é o que virou a Constituição. Agora, cada projeto desse era fruto de uma disputa pesada. É o momento dos dirigentes sindicais começarem a conversar com os constituintes, a pressionar e a exigir dos constituintes que façam pelo menos a legislação social avançar. Nós só temos duas constituições que têm um capítulo de educação. A Constituição de 46 e depois essa Constituição de 88. Esse capítulo da educação, ele é um capítulo muito importante. Não só porque levanta a concepção, não é, de uma educação democrática, amplamente inclusiva, como defende a educação pública. É um capítulo que coloca a educação como um direito universal, como obrigação do Estado. Então, consolida a educação pública. Não foi fácil. Na Constituinte foi formado um bloco chamado Centrão, que queria acabar com a possibilidade de um sistema público de educação no Brasil, principalmente a educação pública superior. E nós, que lutávamos por uma Constituição democrática, de fortalecimento da educação pública, formamos uma frente chamada Fórum em Defesa da Educação da Escola Pública no Brasil. Filho não é só da mãe. A campanha nossa de defesa dos direitos sociais, direito à ampliação da licença maternidade para 120 dias e o direito à licença paternidade. Isso aí era totalmente novo. Hoje, por exemplo, uma pessoa que não consegue atendimento médico, ela entra com uma ação e obtém uma liminar, e por meio desta liminar tem o seu atendimento porque a Constituição em 88 garantiu o direito à saúde. Por quê? O que se quis aqui, na verdade, não foi só a formação de um Estado democrático de direito, mas a formação de um Estado democrático social de direito. Houve embates memoráveis na Constituinte, embates físicos, quebra de microfone, havia de tudo, tudo você encontrou na Constituinte. Eram uns embates democráticos. Esses embates eram radicais no plenário e nas comissões. Depois que acabava, a gente não era inimigo, a gente era adversário. Um país ou uma sociedade que vem de um Estado não constitucional começa aos poucos a entender que este texto constitucional veio para ficar, que merece ser defendido, que tem um conjunto de direitos fundamentais, um título segundo riquíssimo, com direitos e garantias fundamentais, que tem um título 8 com uma ordem social no qual se consagram direitos como a educação, que cria o Sistema Único de Saúde, que cria o SUS, que concede direitos como assistência social, a previdência social, enfim, que trata dos indígenas, né? Ou seja, é um texto particularmente muito rico, um texto
especialmente importante. Foi uma coisa muito curiosa, né? Porque, inclusive, os setores mais progressistas, hoje poderia até se dizer mais radicais, votaram contra essa Constituição, né? E hoje são seus principais defensores. Essa é a coisa curiosa. Mas, de qualquer maneira, foi uma oportunidade de você resgatar dívidas que foram colocadas durante a época da ditadura, dívida social. É claro que não resolveu os problemas da sociedade brasileira, mas pelo menos tornou um pouquinho, o país se tornou um pouco menos desigual, né? E mais fundado em direitos. Para mim, ela é um projeto que teve avanços, teve limitações, até porque quando o PT assinou e votou contra, é porque destacou as limitações, né? Em relação às questões, às cláusulas de propriedade, sobre a tutela militar, papel das Forças Armadas, sobre o sistema de justiça, sobre os meios de comunicação, sobre o fato da tortura não ter sido criminalizado como crime imprescritível. A tortura, ela intimida a sociedade. E isto é grave, né? Nós temos uma sociedade racista, sexista, uma sociedade violenta nos dias de hoje. Esta Constituição é uma Constituição de vida agitada. Então é um processo truncado e é um processo complexo, porque não houve responsabilização no Brasil por aquilo que aconteceu por parte dos agentes do Estado contra membros do povo brasileiro durante os anos de chumbo e os tempos da ditadura empresarial, civil e militar. A meu ver, o fato de que não tenha existido essa responsabilização permite que essa ferida continue aberta e que existam ainda setores dentro daqueles que apoiaram aquela ditadura, pensem que neste momento continuam tendo possibilidades de atentar contra a Constituição de maneira impune. A Carta dos Direitos, a Constituição do país. No ponto de vista econômico, nem tanto. Do ponto de vista institucional, nem tanto, porque o sistema de justiça não foi alterado, a tutela militar não foi eliminada e os meios de comunicação não foram democratizados e as cláusulas de propriedade também não foram profundamente alteradas. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia. Essa Constituição de 88, ela se inscreve dentro do marco daquilo que posteriormente se denominaria de novo constitucionalismo latino-americano. Então é uma Constituição paradigmática, é uma Constituição que serviu de referência, inclusive para outros processos e para outros modelos constitucionais de outros países da América Latina e Caribe. Hoje, depois da Constituição, muita mulher bateu no peito e falou, eu tenho direito, eu não aceito essa situação de subordinada, de subjugada, não aceito. Não sou menos que um homem. As mulheres, quando tiveram mais argumentos, ficaram mais articuladas no raciocínio, na proposta política, certo? Elas passaram a ser protagonistas da sua própria vida, da sua própria história. Eu acho que deu certo. Direitos e garantias individuais, que é uma carta muito avançada. Segundo, os princípios fundantes da ordem constitucional. Se você pegar o artigo 1, 2, 3 e 4, aqueles princípios fundantes são muito importantes. 3, o conceito de direitos sociais como cláusulas pétreas, da saúde, da previdência, da educação, da discussão dos direitos dos povos originários, que estão querendo violentar com essa discussão do marco temporal. Essa discussão foi feita em 88. Eu me dei conta, com o tempo, que a guinada, o pêndulo mudou bastante mais para a democracia, certo? Mas não haveria força política. É só um momento, certo? Para você sustentar. Tanto assim
que a Constituição é aprovada em 88 e você tem, de imediato, o desmonte gradual da Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Uma Constituição, ela se presume eterna, mas ela não é imutável. A Constituição brasileira é uma Constituição rígida. É uma Constituição que, para seu processo de alteração, requer de uma série de mecanismos, em termos de quórum, em termos de iniciativa, em termos de discussões. Isso não é sinônimo de que existam, digamos, grandes problemas para, quando há consensos políticos, colocar uma emenda à Constituição. Eu enfrentei algumas emendas constitucionais que tiraram parte central da Constituinte, que foi as emendas da ordem econômica do governo FHC. Em 95 se cria a taxa Selic, que é um primeiro desmonte da Constituição. Com a taxa Selic, que na época paga 24,5%, 24,5%, quando no resto do mundo a taxa Selic é na ordem de 1%, 0,5% ou até negativa. Em vez do governo usar esse dinheiro dos nossos impostos para investir, ele repassa para os grupos financeiros. Simultaneamente, você tem uma outra lei que quebra o espírito da Constituição, que é a Lei Candir. Certo? A Lei Candir isenta de impostos a produção para exportação de bens primários e semiprimários. Ou seja, o conjunto do agro, a Vale que privatizam, deixam de pagar imposto. Você, em 95 ainda, aprova a isenção de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos, que é a forma de obter lucro de todos os grandes grupos financeiros. O pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. Em 97, se passa outra lei que autoriza as empresas, as corporações, a financiar campanhas políticas. Isso é uma violação do artigo 1 da Constituição, da cláusula pétrea, que diz todo o poder emana do povo. Certo? Não está escrito todo o poder emana da corporação. Nós sabemos a disputa que é. A aprovação do Fundeb permanente, que nós tivemos que aprovar agora, né, no período do desgoverno, né, foi uma batalha. As trabalhadoras domésticas não tiveram os mesmos direitos das trabalhadoras outras, rurais e urbanas. Você vê como é que a nossa luta é difícil. Elas vão conseguir essa igualdade em 2013, com uma emenda constitucional. 2013, no governo da Dilma Rousseff. Esses direitos que foram concedidos vai dar, de fato, uma cidadania, uma condição de vida muito melhor para nossas empregadas e empregados no serviço doméstico. Não há dúvida disso. Muito embora a Constituição tenha sido atacada, tenha sido agredida, o neoliberalismo ingressa no Brasil e desconstrói muitas das opções constitucionais em termos econômicos, muitos dos ataques que foram feitos contra as garantias constitucionais das pessoas no processo. Muito embora isso, a verdade é que também há questões extremamente positivas. Ela é ampla em direitos, garantias, liberdades, mas às vezes o que eu sinto é que a forma como se estruturou, né, na prática, a execução e a concretização dessas garantias e direitos é falha. Agora, se a gente pegasse o texto da Constituição, o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º da Constituição, e se comprometesse com esses artigos, a nossa democracia seria a mais linda do mundo. A Constituição não é obra de oráculos, de intelectuais, de sábios, de filósofos. Ela é obra dos representantes do povo que se reúnem na Assembleia e quebra o pau. Os direitos que a Constituição estabelece
não surgiram do nada e nem foram concessão das elites por textos jurídicos. Elas foram conquistadas pelo sangue na calçada dos nossos antepassados. Significou dor, sofrimento, muitas vezes a morte de milhares de pessoas dos nossos antepassados para poder construir esse tesouro que são os direitos. Mas a Constituição também tem inimigos. Tem aqueles que não querem se sujeitar, nem pretendem se sujeitar às regras do jogo. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor, na busca obsessiva de se desgastar o governo. As regras do jogo no Brasil foram quebradas no ano 2016. Quando elas se quebram, há um setor que é aquele que protagoniza essa quebra, que se coloca à margem da Constituição. E esses setores demonstraram seu compromisso com algo que é extremamente contrário à Constituição. Eu acreditei que o parlamento, a Constituição de 88, as experiências de governos, como o do Fernando Henrique Cardoso, depois do Lula, da Dilma, eu achei que a democracia estava se consolidando. Para mim, eu fiquei muito abalado com os processos judiciais que feriram a Constituição e eu fui vítima, e fiquei muito abalado com o golpe de 2016. Imaginar uma liderança política como o inominável virar presidente da República, que eu conhecia dos embates parlamentares. Aquilo ali, para mim, foi uma lição de que a democracia é uma construção permanente. Esse momento não tem preço. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. Nós tivemos aí nos últimos 4 anos uma destruição da educação pública, um ataque à educação inclusiva, um ataque à educação democrática. Nós tivemos uma destruição do Ministério da Educação, um ataque ao Pacto Federativo, né? E isso aqui está tudo colocado na Constituição brasileira, né? Então, na verdade, nós tivemos um ataque à Constituição brasileira, ao capítulo da educação. No momento em que é promulgada a Constituição de 1988, há uma coincidência histórica com o centenário da abolição. E a narrativa, né, a construção dos movimentos negros nesse período era de que a Constituição era o parágrafo 2º da Lei Áurea, né? Porque a Lei Áurea aboliu a escravidão, enfim, né? Então a Constituição ela tem um peso e tem uma importância para esses movimentos sociais nesse sentido. Agora o Estado precisa garantir direitos, o Estado precisa garantir muito mais do que a abolição da escravidão, a participação, né, da população negra como cidadão ou como sujeito de direitos de fato, né? Isso mostra que o tema ele foi institucionalizado, que ele entrou na agenda, mas a gente tem um longo caminho ainda. A gente tem desafios na aplicação da legislação que criminaliza o racismo, ou seja, a gente está num novo momento, muito diferente do período republicano inteiro, no qual a gente tinha basicamente um vácuo normativo e de políticas públicas, e agora a gente tem o desafio de que essas políticas públicas, elas gerem impacto, né, e elas reduzam desigualdades de uma forma mais célere do que elas têm feito, né, nos últimos 35 anos. O Brasil é um país que é maioria negra, entretanto, nos polos de poder, nos polos de decisão, de maior remuneração, você não vê essa mesma população. Os passos são pequenos, mas sempre evoluindo. Realmente é a força do movimento negro, políticas públicas voltadas justamente para sanar a questão racial. A lei já existe, então não basta só leis, há muito o que caminhar. A Constituição ela é maravilhosa no papel, ela fala um monte de coisa bonita, mas assim, ela vem de um passado que nunca considerou as pessoas LGBTs. A gente tem alguns direitos que foram garantidos, o casamento é legal, casamento gay é legal desde 2011, em 2019 a transfobia foi considerada um crime de racismo pelo conteúdo de ódio que carrega. Então é aquela coisa complexa. Ao mesmo tempo que, tipo, por muito
muitos períodos não olharam pra gente, a gente vem batalhando, a gente vem conquistando, as pessoas vêm fazendo as coisas. A maior parte da juventude no Brasil hoje vê, infelizmente, a Constituição com um pouco de desesperança, porque a gente percebe que a Constituição ela tem um conteúdo muito importante, né? É um projeto de país muito claro para o Brasil, mas que infelizmente ele não é muito aplicado, e principalmente na vida de jovens periféricos, pretos, eles não percebem a aplicação dessa Constituição. Mas, por outro lado, a juventude organizada do movimento estudantil, a gente, eu acho que enxerga a Constituição com um pouco mais de esperança, né? Entende que muitas vezes o que está escrito ali não está sendo aplicado agora, mas que é muito necessário para a gente estabelecer a luta em cima daquilo que já está escrito. Acho que é importante destacar o espaço onde nós indígenas estamos inseridos. Claro que nós estamos de forma direta, indireta, mesmo subsidiária nos direitos fundamentais, nós estamos na proteção do meio ambiente, mas de forma muito clara, embora utilizando o termo índio, no artigo 231 e 32 da Constituição, nós temos nossos direitos dispostos lá. E aqui é onde está o grande erro interpretativo, uma hermenêutica totalmente exclusivista para nós indígenas, quando diz terras tradicionalmente ocupadas. E recorta-se no tempo 5 de outubro de 88. Seria o mesmo que dizer que uma mulher só terá direitos à Constituição se viva estivesse no dia 5 de outubro. As mulheres posteriores ao 5 de outubro não têm direito a esta Constituição. Seria uma excrescência. Esse é um equívoco interpretativo que não merece atenção e merece um ponto de cuidado quando nós falamos de demarcação de terras indígenas e do artigo 231 da Constituição, que preserva a cultura, ensino e saúde indígena. Vários elementos estão dispostos ali, não somente a questão de terra, que é muito importante, porque a meu juízo, demarcar terra é garantir saúde, é garantir educação e todos os demais direitos básicos, que é esculpido no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade indígena está em se ligar à sua terra, porque a terra é vista como mãe. É um momento de definições, onde do que se trata é de afastar aqueles que não têm compromisso com a Constituição e avançar de mãos dadas para o cumprimento das intenções constitucionais. Se você tem um governo democrático que tem um projeto de nação democrática, o respeito à Constituição é básico. A Constituição do futuro é a gente que vai fazendo. E aí, só estando organizado. A gente fez muito, mas sim, temos muitos desafios. E aí, nesses desafios, eu queria destacar algumas coisas. Um é o próprio financiamento do SUS. O SUS, desde que foi instituído na Constituição, ele está inscrito, tem muita gente batalhando, construindo esse sistema, mas ele sempre foi um projeto em disputa. A nossa sociedade disputa esse projeto de mundo. Essa disputa tem a ver com quem acredita na saúde como direito mínimo vital, e na saúde como mercadoria. A gente fez uma escolha. Como que nós vamos equacionar um financiamento do sistema que de fato garante esse direito? Eu acho que um outro ponto que é importante é a gente entender que o SUS no Brasil, ele só vai se fazer um projeto adequado na hora que também a gente entender que ele tem que se articular com outras políticas sociais, porque a desigualdade, a pobreza, a miséria, a fome agravam, esses são determinantes sociais que agravam muito as condições de saúde da população. Você não vai administrar o Brasil a partir de Brasília. Certo? A Constituição descentralizou muitos encargos para os municípios, não descentralizou os recursos. Um prefeito hoje no Brasil viaja para Brasília para ver se um deputado amigo lhe dá uma lasca de uma emenda parlamentar. Isso não funciona. Nós temos que reorganizar o país no sentido de um sistema participativo descentralizado. E isso é o problema do chamado tecido social. Se há um tecido social esgarçado, que as pessoas não se encontram, não discutem, não falam, não combinam as coisas, não sai nada. Nós temos que criar dentro do tecido social o máximo possível de grupos de pessoas que discutam, falem e conversem. Houve uma época em que a Igreja Católica, na qual nós somos bastante ligados, tinha as comunidades eclesiais de base, que eram pontos desse tipo, que as pessoas discutiam,
Quer dizer, viam que era necessário naquele bairro e trabalhavam em torno disso. Isso está faltando agora. Eu acho que a organização, né, tipo, você militar, estar de alguma forma atento ao que acontece, ter uma posição crítica, né, que a educação ela é extremamente necessária, mas ela tem que ser emancipadora, nas palavras de Paulo Freire, certo? Ela tem que servir a alguma finalidade. Né? Então a gente tem que estruturar esse conhecimento de uma forma crítica, de uma forma embasada. É muito complicado isso, só que a gente tá sempre tentando, né? Tá resistindo, porque é a única opção que a gente tem aqui, né? Se mobilizar, reivindicar, pedir, gritar, reclamar, porque é só assim que a gente consegue alguma coisinha quando consegue. Nós estamos numa sociedade que é pautada por uma profunda injustiça social, e aonde há injustiças sociais graves, como no caso da sociedade brasileira, não se consegue aquele solo comum, aquele common ground que constitui a democracia. Não haverá democracia plena e de fato no Brasil enquanto os direitos não forem, tanto os de liberdade quanto os sociais, não forem plenamente exercidos por todos os brasileiros. A gente está vivendo um tempo que a gente está entendendo que a gente não chega a lugar nenhum sozinho ou sozinha, né? A gente precisou, na história dos movimentos sociais, se construir em coletividade e não em bolha, né? Para entender as nossas pautas. Então, o movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, né? O movimento anticapacitista, vários outros movimentos, eles não são guetos, eles são espaços de construção de consciência coletiva e de amparo daqueles grupos. Porém, quando a gente está pensando no nosso território, no nosso país, na política pública, a gente tem que extrapolar esse entendimento e dialogar com esses outros grupos, né? Precisa conseguir olhar e ter empatia e sensibilidade para as pautas uma das outras, uns dos outros, para entender que esse país é plural. Eu percebo que dentro dos direitos humanos, dentro do guarda-chuva dos direitos humanos, os direitos indígenas, eles são sempre secundários, né? O caminho para a gente conseguir, de fato, com que a gente tenha uma nação que respeite e que reconheça esses outros modos de vida e, inclusive, as sabedorias indígenas dentro dos espaços sejam legitimadas, com esse avançar do movimento, com o avançar dos povos indígenas ocupando espaços de poder, o avançar das nossas legislações reconhecendo a existência indígena. Então, eu penso que a gente vai avançando conforme essa presença indígena vai se dando em todos os espaços. Para mim, há uma questão central no Brasil que nós não resolvemos na Constituinte, que é a soberania do povo. E toda vez que o povo tentou exercer a sua soberania, ele foi vetado. Foi vetado no golpe de 64, foi vetado no suicídio do Vargas, foi vetado nas várias tentativas de luta contra a ditadura, foi vetado quando a gente fez um governo de botar o povo no orçamento e houve o golpe, e a gente está nesse embate, dessa encruzilhada, para tirar o veto à soberania popular. Você só é livre quando diz não, não é isso? Então, às vezes você está no seu trampo, lá o seu patrão te humilha, você precisa, tem que pagar aluguel. Mas chega um momento que uma escola, uma profissão melhor, te dá mais empoderamento pessoal para dizer não para as coisas. Se for em você, eu não voto, cara. Eu sei que você não é da educação, você não é da cultura, tá ligado? Então, eu acho que nisso que eu falo, nesse sentido, o conhecimento, ele te dá essa liberdade, essa autoestima de ser quem você quer ser. E isso é muito importante. Então, a periferia mudou por causa disso. Eu entendo agora, eu fui para a faculdade, conheci pessoas de outras classes sociais, de outras cores, de outros tambores, de outros credos, e aprendi como funciona. Não para cima de mim, não, mano. Eu quero a minha parte também, não é? Junto com o direito a exercer direitos, vem a obrigação de defender e universalizar esses direitos para todos. E o dever de entregar esses direitos às futuras gerações, aos que vão nascer. Portanto, os direitos, eles não são apenas um pacto entre os vivos. Eles não são exercício de prerrogativas apenas de quem vive, né? Eles são um pacto entre os que viveram, os que vivem e os que vão viver. Por isso é que nós não temos o direito de abrir mão dos nossos direitos, né? Nós temos o dever de garantir o que foi nos entregue pelos que sofreram pela sua produção no passado, pelos nossos antepassados, né?
E temos o dever de entregar esses direitos às futuras gerações, de forma mais plena e de forma mais universal.